Eu creio que Deus permitiu essa luta na sua vida para você ter um testemunho para contar. Que dentro do meu coração, irmão Adriano, eu falei assim, eu não preciso disso. Eu tenho 14 anos de testemunho de Deus na minha vida, porque a primeira fase da minha vida com Deus, irmã Rose, foi impactante, foi transformadora. Mudou as minhas concepções, irmão Cleber, mudou o meu caráter, mudou as minhas palavras, mudou a minha estrutura, irmã Lúcia. Não, meus irmãos, talvez eu não tivesse um testemunho de saúde, mas eu tinha muitos outros testemunhos, porque quando Deus olhou para mim, irmã Trouxe, no leito daquela cama, Ele perguntou para mim, Luiz, até aqui, te faltou alguma coisa? Nada, Senhor. Nada. E se Jesus entrar por aquela porta ali, irmã dele, e subir nesse púlpito e falar assim, Luiz, naquele leito de hospital, te faltou alguma coisa? Eu acho que eu nem tenho coragem de responder para ele. Tanta vergonha. Como faltou, Senhor? Até sobrou. Até sobrou, irmã Maria. Teve momentos lá que eu estava angustiado para cobrir um cheque de 300. Deus mandava 3, 4 vezes mais. Eu falava, Senhor, eu não preciso. O Senhor falava, preste atenção que você vai precisar. Dali a pouco eu me lembrar de uma coisa, lembrar de outra. Realmente eu precisava. Irmão, Deus tem um testemunho fiel para conosco. Talvez você não esteja percebendo. Talvez o diabo está trabalhando tão ferrenho contra você, irmã Glauci, que você não está percebendo. Talvez, irmã, você não está vendo o milagre de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você. A semente de Deus na tua vida já está prosperando. E ainda que você não a veja, ela já está crescendo. Porque o Senhor é um Deus de crescimento, irmão Carlos. E até os nossos desertos são preparativos para as grandes cachoeiras de Deus à frente. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e eu falei, irmã, até os nossos desertos são preparações para as cachoeiras de Deus que vão descer lá na frente, irmã Renata. As águas do Senhor vai fluir abundantemente em nós. E Deus precisa nos preparar no deserto da provação para que a gente valorize aquilo que nós temos. Para que nós valorizemos mais as coisas que vêm do Senhor. Nós nunca entraremos na segunda fase, irmão, se nós não tivermos um ótimo testemunho da primeira. Vos faltou alguma coisa? Não, Senhor, nada. Foi como se os discípulos dissessem para ele, Senhor, o Senhor é magnífico. O Senhor é magnífico. Deus não aprova ninguém, irmão, sem antes ouvir da boca dele que ele o considera como Senhor da sua vida. Aleluia. Terceira verdade, irmão Cláudio, que Deus mostrou nessa passagem aqui. As suas novas posses serão estabelecidas em cima das aquisições da primeira fase, irmã. Da primeira fase, irmã Diana. Você vai conquistar as suas coisas agora em Deus, baseado nas conquistas que você teve na primeira fase. Olha o que Jesus falou para os discípulos aqui. Vê se você concorda comigo. Versículo 36. Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmã Rose? Quem aprendeu a cantar na primeira fase, guarde esse dom. Não desperdice ele não. Quem aprendeu a pregar, irmão Márcio, na primeira fase, guarda esse dom. Não desperdiça ele não. Quem aprendeu a pastorear, irmã Glauci, na primeira fase, guarde esse dom e leva ele junto com você. Pastor, mas eu não adquiri dom nenhum, eu só ganhei um carro. Então guarde esse carro, porque é em cima desse carro você vai ganhar outro. Pastor, eu só consegui uma casinha, então guarda essa casinha, porque é nessa casa que você vai fazer a obra de Deus. Pastor, eu só ganhei experiência na primeira. Então, meu filho, guarda a experiência, porque é em cima dessa experiência que você vai conquistar outras coisas. Olha, o texto segue. Tome-a, como também o alforje. Sabe o que Jesus estava falando aqui, mãe? Alforje, irmão Mauro, era uma bolsa que os discípulos guardavam os pertences básicos, pessoais. Você que, na primeira fase, irmão Adriano, você adquiriu um hábito, por exemplo, de oração. Guarde esse hábito. Preserva ele.
Você que adquiriu um hábito de orar, você que adquiriu um ponto de segurança espiritual. Por exemplo, Cláudio, eu adquiri um ponto de segurança espiritual na minha vida nessa primeira fase aqui da igreja, que é o estudo das Escrituras. Eu adquiri isso na minha primeira fase. E é agora, através do estudo, que Deus está me ensinando novas coisas. É no estudo. Irmãos, nós não temos que buscar coisas velhas. Se lembra, irmãos, da passagem de Isaac, quando Isaac ficava peregrinando de uma terra para outra? Isaac era assim, irmãos. Deixa eu explicar para os irmãos rapidamente. O tempo já foi, mas eu vou explicar aqui. Isaac, ele era abençoado por Deus. Deus tinha abençoado ele, irmão. E o senhor sabe como é que é a vida de crente abençoado, né? Todo lugar que ele chega, ele conquista almas para Cristo e gera invejosos. Toda pessoa abençoada, se prepara, viu, irmão Márcio? Se você quiser prosperar naquele comércio lá, você vai ter pessoas orando, te abençoando, te admirando. E vai ter gente, ó, com o olhão lá em cima. Isaac chegava numa terra, os filisteus, os cananeus invejavam dele, ele começava a limpar a cisterna que o pai dele tinha aberto, começava a limpar ou abria outra para gerar água. Aí os cananeus chegavam, não, isso aqui é nosso, invejava ele fugia para outra. Ele teve que fazer isso 3 vezes. Na terceira vez, Deus falou com ele, falou assim, olha, agora você não vai abrir cisterna nenhuma mais. Deus falou para Isaac, você não vai abrir mais cisterna nenhuma. Tem uma cisterna num campo ali na frente, foi o seu pai Abraão que abriu quando ele estava peregrinando por aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai lá limpar aquela cisterna que estava cheia de entulho. Os cananeus tinham entulhado. Bem próprio do diabo, né, meu pai? Jesus dá um dom, o diabo vem e apaga. Jesus dá um carro, o diabo vem e rouba. Jesus dá um dinheiro para a pessoa dizimar, a pessoa vai e gasta. É bem próprio do diabo isso aí. Aí Deus falou assim, olha, só que tem uma coisa, Isaac, agora você vai limpar aquela cisterna que o seu pai abriu e ninguém mais vai te impedir. Agora você vai prosperar aqui. Sabe o que eu entendo disso aí, irmão José Mar? Deus estava falando para Isaac, Isaac, não precisa inventar coisa nova nenhuma. Mas claro, não precisa inventar nada. Nessa nova fase nossa aqui, irmão Ivaldo, nós não vamos ficar inventando firulice, não. Nós vamos viver da água que vai brotar da cisterna que os nossos pais abriram. Os nossos pais abriram, eles abriram o caminho para nós, irmão Caio, aqui na obra de Deus, irmão Renato. E nós vamos limpar, vamos tirar o que está sujo, o que está feio, o que está de ignorância, o que está de pecado oculto, o que está de coisa não confessada, aquele entulho todo que o diabo jogou na inspiração de Deus, nós vamos tirar, irmã Flávia. Vamos tirar, vamos limpar, e Deus vai fazer fluir a água lá do fundo, irmã Adriana. E olha, vai jorrar, irmão Kleber, vai jorrar. Deus vai inspirar, irmão José, mas Deus vai ungir, Deus vai fazer transbordar o poço do nosso pai Abraão na nossa vida. Nós não, Deus vai fazer prosperar aquilo que os nossos pais já nos deram. Glória a Deus. Irmão Damião, aquele dom que o seu pai te deu quando te gerou, nasceu com você, é Ele que Deus vai fazer prosperar. É Ele, irmão. Nós não precisamos inventar nada. Eu não vou inventar nada aqui, não vou copiar pregador, eu não vou copiar mensagem, eu não vou fazer nada disso, irmão. Eu vou pregar a água que o meu pai está fazendo brotar no poço do meu pai Abraão. O que Abraão nos ensinou, o que Jesus nos ensinou, o que os apóstolos nos ensinou, o que os nossos pastores do passado fizeram aqui. O máximo que eu vou fazer é tirar os entulhos e deixar a inspiração subir. Eu vou deixar Deus falar comigo, irmãos, em cima do que já está posto, e vocês vão ver a glória do Senhor. Agora, tem que ter testemunho da primeira fase. Tem que ter conquistado alguma coisa. Pastor, na primeira fase eu não conquistei nada. Então fica tranquilo que você vai ficar na primeira fase mais um tempo. Viu? Jesus vai te segurar, tem que te chamar. É você. É assim. É desse jeito. É desse jeito que funciona, irmão. E aquilo que for acentuado na sua vida, Deus vai chamar na hora certa. Na hora certa. Quando Deus achar, irmão, nós estamos aprovados. Pastor, mas isso não gera desânimo? Não, aí deveria gerar mais ânimo. Porque você não sabe quando é que Deus vai te aprovar, então continua trabalhando. Continua caprichando, continua vivendo ao lado de Deus. Continua confiando, continua crendo. Porque Deus vai te dar as novas coisas em cima das primeiras. Quer ver como é que Jesus termina o texto aqui desse versículo 36? Olha que coisa linda. E quem não tem espada, venda a sua veste e compre. Sabe o que Jesus está falando aqui? Quando Jesus falava espada, o que Jesus queria dizer? O que era espada? O que é a espada nas Escrituras, irmão? O senhor lembra? O que é a espada do Espírito, lá de Efésios 6,10? O que é a espada, irmãos?
tomando o capacete da salvação.